Estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Eu quero mostrar o seguinte, temos aqui então 7 livrinhos, uma coleção sobre cada um dos sacramentos. Já tem vários anos que eu escrevi. Você vê aqui, unção dos enfermos, matrimônio, né? Nós vamos passar por cada um dos sacramentos lentamente, respondendo perguntas, fazer aqui uma verdadeira catequese sacramental, sem pressa. Por quê? Porque a salvação que Cristo conquistou para nós chega até nós através dos 7 sacramentos. Eu já mostrei este livro aqui, Os 7 Sacramentos, né? Onde esta fotografia aqui mostra muito bem o que são os 7 sacramentos. Você está vendo aqui o cordeiro imolado na cruz e o sangue dele que desce pela cruz, e aqui você tem 7 canais escoando o sangue do cordeiro. Quais são os 7 canais? Os 7 sacramentos. Essa foto aqui eu tirei da Capela do Santíssimo, lá na Catedral de Lorena, né? Tirei essa fotografia lá há um tempo atrás. Mostra exatamente o significado dos sacramentos. Então, a gente precisa entender que toda a riqueza sacramental, toda a riqueza da redenção que o Cristo conquistou para nós, chega até nós pelos sacramentos. Entende? São os canais da graça de Deus. Por isso que a gente precisa aprender muito bem o que são os sacramentos. Bom, eu vou aqui lembrar você que a Canção Nova não tem comerciais, né? Inclusive, esse nosso mês de fevereiro é uma luta danada para fechar a campanha, porque o mês de fevereiro é um mês, né, de carnaval, um mês de férias ainda para muitas pessoas, um mês mais curto, de 28 dias até. Você pode se tornar sócio da Canção Nova de 2 maneiras. Se você telefona para cá, o telefone 12 31 86 2600, você pode, né, com o seu CPF na mão, com o seu endereço, nome direitinho, você pode se associar pelo débito automático em conta corrente. Se você tem conta em banco, se você autorizar o banco pode debitar para a conta da Canção Nova um determinado valor. Então, ligando para cá, você tem que estar com a agência bancária, o número da sua conta, o seu CPF, tudo direitinho, e a telefonista aí o call center vai te orientar. Bem, e aí você vai receber na sua casa a revista Canção Nova. E a revista traz aqui dentro um boleto para aquele que é sócio pelo boleto bancário, que não tem conta corrente, ou tem conta, mas não quer contribuir pelo banco. Se ele quiser, ele pode também pagar um boleto todo mês. Então o boleto vem aqui, nesta revista muito boa. Essa revista tem uma matéria do Monsenhor Jonas, tem uma matéria do Eto, tem uma matéria da Luzia, tem uma matéria minha, todas as revistas, o ano inteiro. Então, é uma revista que você tem aqui uma espiritualidade bastante grande. Esta revista de crianças, as crianças recebem aquelas que o pai coloca a criança como colaboradora da Canção Nova. Então, a criança recebe em casa essa revista cheia de atividades, né, lúdicas para crianças, de evangelização para crianças, cada mês uma revista, ok? Então, com isso você está alimentando a espiritualidade e você está ajudando a Canção Nova a fazer a evangelização. Muito bem, aqui eu tenho aqui algumas perguntas ainda sobre o batismo. Eu vou responder porque nós já estamos estudando a Crisma. Então, eu peço que você me entenda, peço que você entenda. Quem nos acompanha em casa tem muitas dúvidas. E aqui nós não temos a preocupação de ficar correndo com as coisas. Não, a preocupação aqui é ensinar o povo de Deus. O Papa Bento XVI disse uma vez que o maior problema da Igreja Católica é a ignorância religiosa dos seus filhos. E é mesmo. É mesmo. Então, paciência, vamos devagar e vamos atender a pessoa. Eu sei que muita gente já sabe o que vai ser perguntado aqui, mas por caridade, lembre-se que tem muita gente que não sabe, entendeu? Então, é caridade com aqueles que não sabem. Bom, Josiel de Assis, via Facebook, pergunta o seguinte: sei que qualquer católico pode batizar uma criança em casos extremos. A criança está correndo risco de morte, né? Gostaria de saber se isso também acontece em outras igrejas cristãs.
Ô, Josiel, não sei te responder, porque tem tantas outras comunidades cristãs, são mais de 30 mil denominações que é quase impossível você saber. É uma norma da Igreja Católica. A Igreja Católica, qualquer pessoa pode batizar uma criança se ela estiver correndo risco de morte. E se a criança não morrer? Se a criança não morrer, você leva a criança lá no padre, lá no pároco, e ele vai fazer a complementação do rito do batismo. Não vai batizar de novo. Ele não vai derramar água na cabeça da criança, mas ele vai fazer as outras orações, passar o óleo bento no peito da criança, entendeu? As outras orações que são feitas no rito do batismo, que você não pôde fazer por causa do batismo de emergência. Jorge Gomes, também via Facebook, na Santa Escritura, onde fala sobre o batismo de criança e de João Batista. Bem, a gente encontra ali vários textos da Bíblia que dão a entender batismo de criança. Por exemplo, quando na casa de Cornélio, São Pedro batizou toda a família, será que não tinha criança? Lá, na cidade de Filipos, onde São Paulo estava preso, e houve aquele terremoto, né? E aquele carcereiro, Paulo foi à casa dele, batizou ele, e diz lá os Atos dos Apóstolos, toda a família. Será que não tinha criança? Agora, o mais importante para nós é aquilo que estão nos documentos dos primeiros séculos da igreja, né? Por exemplo, lá, Santo Irineu diz claro que os apóstolos receberam de Cristo a incumbência de batizar crianças. Santo Agostinho já falava de batismo de criança, no século III, século IV. A tradição da igreja trouxe isso para nós. Não é uma descoberta de poucos anos atrás. Muito bem. Cristiane Gomes, minha neta tem 4 anos e meu filho quer batizá-la, mas a mãe da criança não quer. Nos disseram que ela precisa autorizar o batismo, porém ela não autoriza. Como o meu filho pode e deve proceder para realizar esse batismo? Bem, veja bem, se os pais dessa criança se casaram na igreja católica, eles são obrigados a batizar essa criança. Por quê? Porque uma das perguntas que o padre faz na hora do casamento, qual é? Vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus lhes mandar, educando-os na fé do Cristo e da igreja? Sim. Se não disser assim, o casamento não vale. Então, se esse casal se casou na igreja católica, eles prometeram a Deus e à igreja batizar a criança. Se o pai quer batizar, então leve para batizar, porque eles fizeram uma promessa diante de Deus. Esse é o entendimento que eu vejo dessa questão. Claro que a gente não vai achar resposta para isso no Código de Direito Canônico. O pai quer batizar, a mãe não quer. Não vai achar resposta para isso. Mas na lógica, né, se o casal foi casado na igreja católica, se comprometeu. Então não pode voltar atrás. Francine Maria, de Tararé, São Paulo. Por que precisamos de padrinho e madrinha de batismo? Para ajudar os pais na educação dos filhos, daquele filho, daquela criança. Entende? E, inclusive, não só na parte espiritual, mas, inclusive, até na parte material. O próprio nome está dizendo padrinho, madrinha, ou seja, como que substitui o pai, substitui a mãe do cuidado da criança. Uma pessoa que pediu para não ser identificada, ela pergunta assim: uma pessoa foi convidada pelo meu filho para crismá-lo. No entanto, a pessoa se separou e vive uma outra união. A igreja permite que seja padrinho? Não permite. Eu já li aqui, na semana passada, as exigências que a igreja faz para que alguém seja padrinho de batismo ou de crisma. Eu vou repetir, porque isso aqui é muito importante. Está no Código de Direito Canônico, parágrafo 874. Eu vou rapidamente resumir, né, o que diz aqui, quem é que pode ser padrinho, quem é que não pode, tanto de batismo quanto de crisma. Bom, para que alguém seja admitido para assumir o encargo de padrinho, é necessário, primeiro, seja designado pelo próprio batizando, se ele for adulto, por seus pais ou por quem
lhes faz, às vezes, ou na falta deles, pelo próprio pároco ou ministro, e tenha aptidão e intenção de cumprir este encargo. Quer dizer, a pessoa tem que assumir a responsabilidade de padrinho. Eu aceito acompanhar essa criança. 2, tenha completado 16 anos de idade, a não ser que outra idade tenha sido determinada pelo bispo diocesano. O bispo pode aceitar outra idade. Ou pareça ao pároco ou ministro que se deva admitir uma exceção por justa causa. Então, 16 anos, mas pode se mudar, ou pelo bispo ou pelo pároco. 3, seja católico. Confirmado. Confirmado quer dizer o quê? Foi crismado. Então, para ser padrinho de uma criança, tem que ter sido crismado. Entendeu? Também para crisma. Já tenha recebido o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, ele fez a primeira comunhão, e leve uma vida de acordo com a fé e o encargo que vai assumir. Então, tem que estar vivendo de acordo com a fé da igreja, porque ele vai ser modelo para aquela criança. 4, não se encontre atingido por nenhuma pena canônica, não seja pai ou mãe do batizando. Quem é batizado e pertence a uma comunidade eclesial não católica, só seja admitido junto com um padrinho católico e apenas como testemunha do batismo. Compreendeu? Vou repetir isso aqui, é interessante. Olha, quem é batizado e pertence a uma comunidade não católica, protestante, só seja admitido junto com um padrinho católico e apenas como testemunha do batismo, não como padrinho. Uma pessoa que não é católica, entendeu? Está aqui no cano 874 do Código de Direito Canônico da Igreja. Então, é muito importante saber. Nesses livrinhos que eu escrevi, eu coloco também todas essas normas aí para serem seguidas, tá? Maria Ramos Silva, de Salvador, na Bahia. Tive um filho em 1984, esse filho nasceu e morreu sem ser batizado, porque não teve chance. Onde esta criança fica se não teve chance de ser batizado? Bom, eu já expliquei isso aqui também quando a gente falou do batismo. A igreja espera que essa criança tenha um caminho de salvação extraordinário, porque o caminho ordinário é o quê? O batismo e a fé. Jesus disse aos apóstolos, quem crer e for batizado será salvo. A criança não tem culpa de não ter sido batizada, mas a igreja manda que a gente reze pela criança. Por quê? Porque, eu já expliquei isso aqui, o catecismo da igreja diz que Deus dará uma chance a essa criança de manifestar o seu batismo de desejo. O que é isso? Se eu pudesse ter sido batizado, eu gostaria de ser. Então, isso funciona como que um batismo de desejo, entende? Então, a igreja manda fazer, inclusive, as exéquias pela criança que morreu sem ser batizada. Está aí, no catecismo da igreja. Maria Emília de Muriaé fez a sua pergunta por telefone. Ela disse aqui que ela é sócia pelo débito automático. O que o adulto precisa saber para ser batizado e o que deve aprender? Então, o batismo de adulto, o que ele precisa saber? Ele precisa saber a doutrina católica. Ele tem que aprender bem o credo, os 12 artigos do credo, que está aqui no catecismo, bem detalhado, né? Ele precisa saber sobre os sacramentos, sobre os mandamentos, a moral católica e a espiritualidade católica, a oração. São as 4 partes da catequese. Essa é a catequese básica. Credo, sacramentos, moral católica, mandamento e a espiritualidade. Entende? Esse é o conjunto básico para a preparação para um adulto ser batizado. Também para fazer a primeira comunhão. Também para ser crismado. Vamos falar aqui daqui a pouco disso. Aqui a pergunta do Joelson, que é de Joinville, em Santa Catarina. Eu estava buscando informações no Catecismo da Igreja Católica e fiquei com uma dúvida. O parágrafo 2348 diz assim, todo batizado é chamado à castidade. Aí ele pergunta, mas como é que a criança pequenininha,
que foi batizada é chamada castidade, ela vai viver a castidade, se ela nem sabe o que é isso. Ô Joelson, aí está a importância do pai, da mãe e do padrinho. A fé para a criança receber o batismo é a fé dos pais e dos padrinhos. Então, os pais e os padrinhos vão ensinar para essa criança o que é viver a castidade. Entendeu? Meus pais me ensinaram. Eu não sabia quando fui batizado. Entendeu? Então, essa é a responsabilidade dos pais e dos padrinhos. Eles vão fazer com que aquela semente de graças que a criança recebeu no batismo possa se desenvolver. Entendeu? Está aí a sua resposta. Bem, aqui uma pergunta que envolve todos os sacramentos, que é do Vinícius Carvalho, de Anápolis, em Goiás. Ele pergunta o seguinte: existe um sacramento mais importante? Se sim, qual dele e por quê? Bom, ô Vinícius, evidentemente, o sacramento mais importante é a Eucaristia. Por quê? Porque os outros sacramentos transmitem a graça de Deus. A Eucaristia é o próprio Deus. É o corpo, sangue, alma e divindade do próprio. Então, não há dúvida que o sacramento mais importante é a Eucaristia. Só que tem uma coisa: para você receber a Eucaristia, você tem que ser batizado. Ou seja, você tem que entrar na igreja. E você entra na igreja pelo batismo. Então, o batismo, em termos de iniciação, é o sacramento mais importante. Mas, em termos absolutos, o mais importante é a Eucaristia. É o que eu posso dizer para você. Bom, vamos então aqui, Fernandinha, colocar aqui os slides. Eu comecei já na semana passada a falar do sacramento da crisma, tá? Aqui eu vou continuar, né? Então, eu parei nesse ponto aqui. O essencial no rito da crisma é a unção com óleo sagrado sobre a fronte pelo bispo, acompanhado das seguintes palavras. Então, o bispo unge com o óleo do crisma, né? Uma coisa, existe o crisma e existe a crisma. Qual é a diferença? O crisma é o óleo, a crisma é o sacramento. Ok? Então, o bispo usa o óleo do crisma e diz: fulano recebe por este sinal o dom do Espírito Santo. E veja, e o crismano recebe mesmo. Ele não vai sentir nada. Não vai sentir nada. Mas o Espírito Santo pousa sobre ele. Por quê? Porque o sacramento não depende da santidade do bispo e nem da santidade do ministro, do fiel. O sacramento, eu já expliquei aqui, depende de Cristo. Feito o rito, cumprido o rito, conforme a igreja determina, acontece a graça. Entendeu? Agora, é claro, os frutos da graça, aí é outra história. Entendeu? Você pode, por exemplo, receber, não sei, R$1 milhão e você não sabe, e esse dinheiro fica lá escondido, você de repente pode morrer de fome. Mas se você sabe que é seu, você pode ir lá, comprar seu carro, sua casa. Assim é o sacramento. A pessoa pode receber um tesouro, mas não está preparada, não tomou conhecimento, não sabe de nada, não sabe o que está acontecendo, não dá fruto. Entendeu? Então, a graça acontece. Agora, os efeitos, por isso que tem que vir a evangelização, tem que vir a catequese, tem que vir os pais, tem que vir os padrinhos, para então aflorar os efeitos. Fulano, recebe por este sinal o dom do Espírito Santo. Está aí. Pode passar. Alguém pergunta aqui, onde é que está isso na Bíblia? Lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14, né? Quando começou a evangelização, os apóstolos ficaram sabendo que lá na Samaria, o que é a Samaria? Você tem a Judéia no sul, a Samaria e a Galileia, né? A Terra Santa, Galileia, Samaria e a Judéia. Os apóstolos estavam na Judéia, ficaram sabendo que na Samaria receberam a evangelização. Então, João e Tiago foram para lá. E eles crismaram as pessoas que já eram batizadas. Eles impuseram as mãos, e quando eles impuseram as mãos, as pessoas receberam o Espírito Santo com os seus efeitos. Então, a igreja entendeu aí o sacramento da crisma. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14.
Pela confirmação, os cristãos participam mais intensamente da missão de Jesus e da plenitude do Espírito Santo. Por quê? É batizado. O batismo tem a finalidade de fazer o quê? O batismo tem a finalidade de nos arrancar das mãos do demônio e colocar nas mãos de Deus. Você volta, já expliquei aqui, a ser filho de Deus, herdeiro do céu, templo da Santíssima Trindade, membro do corpo de Cristo. A crisma vai fazer o quê? Vai fazer com que o Espírito Santo que você recebeu no batismo, ele aflore. Aconteça a chamada efusão do Espírito Santo, né? Que a renovação carismática gosta de chamar de sereis batizados no Espírito Santo, sereis mergulhados. Uma coisa é a gente ter o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo ter a gente, entende? Tomar posse da vida da gente. O sacramento da crisma é para isso, para que haja essa efusão do Espírito Santo. Pode passar. O tapa no rosto, né, que o bispo, hoje nem sempre é usado, né? O bispo dá um tapinha no rosto, assim, do crismando. Não sei se ainda hoje é usado, antigamente era. O que significa esse tapinha que era usado? O catecismo traz. Como soldado de Cristo, ele deve estar disposto a suportar qualquer ofensa por amor a Jesus Cristo. Né? Nós acabamos de ver aqui esses cristãos, né, lá na Síria, que foram degolados, 21 jovens, e eles estavam ali rezando, louvando a Deus e perdoando os seus algozes. É isso. Toma um tapa no rosto, vira outra face. Esse é o sinal do tapinha que o bispo dá de levinho na mão. Seja um soldado de Cristo. Não pague o mal com o mal. Saiba perdoar, como Cristo perdoou na cruz. Esse é o significado desse pequeno tapa. Quem pode ser crismado? Pode passar. Pode ser crismado quem já foi batizado, evidentemente, né? Já fez a primeira Eucaristia, então pode ser crismado. Tá? E é preciso dizer que todo cristão é obrigado a ser crismado. Sabe, tem muita gente que foi batizado, fez primeira comunhão e não foi crismado. Casou, porque pode casar sem crismar, casou, ficou velho e não foi crismado. Tem que ser crismado, é obrigatório. É um sacramento. Você vai jogar fora um sacramento? Há um tempo atrás, eu fui padrinho de crisma de um amigo meu que tinha 60 anos de idade. Eu dizia para ele, meu amigo, você precisa ser crismado. Ah, mas eu tenho vergonha de ir lá fazer o curso. Eu digo, eu vou falar com o pároco e eu vou pedir para ele autorizar ou preparar você. Você aceita? Aceito. Então você vai ser meu padrinho. Vou. Entrei na fila com ele, no dia da crisma lá, a criançada sendo crismada, e ele lá, né, 60 anos de idade, e eu atrás dele, fui padrinho. Não tem idade, tem que crismar em qualquer idade. Você vai receber a força do Espírito Santo. O cristão deve estar em estado de graça. A igreja obriga que para ser crismado tem que fazer uma confissão, tem que estar em estado de graça. Por isso é necessária a confissão. O ministro da confirmação, né, é o bispo. Mas o bispo pode também, em alguns casos especiais, ele delegar a um sacerdote fazer a unção. Mas normalmente, ordinariamente, o bispo é quem é o ministro da confirmação, da crisma. Ok? Pode passar. A igreja não quer que nenhum de seus filhos, mesmo as crianças, deixem este mundo sem ter se tornado perfeito pelo Espírito Santo com o dom da plenitude de Cristo. Veja que interessante. Então, se uma criança corre o risco de morrer, pode-se pedir a crisma para ela antes de morrer, em estado especial. Entende? Então, a igreja quer que todos recebam a crisma. Vejam, até uma criança num caso especial. É bom conferir aí no cânon 883, parágrafo 3 do Código de Direito Canônico. Regula isso direitinho. Aliás, eu quero lembrar aqui o seguinte, um documento que catequistas, formadores precisam ter é o Código de Direito Canônico. Não é grande.
E aqui tem um índice temático aqui atrás, onde vem os assuntos, a gente pode tirar dúvida sobre tudo aquilo que rege a vida da igreja. Esses dias me perguntaram, qualquer pessoa pode ter o código? Claro, qualquer pessoa pode ter. Esse daqui, por exemplo, é da editora Loyola. Né? Tranquilo, não há nenhum problema, não. Vamos para o nosso intervalo, já voltamos daqui a pouquinho para continuar esse assunto. Espere aí.